Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia bem poderosa que basicamente desafia tudo que a gente pensa sobre ser comum e mostra um caminho bem interessante para alcançar o que chamamos de extraordinário. E a jornada já começa com uma pergunta que dá um nó na cabeça. E se os maiores sucessos da nossa vida, na verdade, forem só momentos passageiros? Momentos que, com o tempo, estão destinados a se tornar o nosso novo normal. Essa citação já entrega o primeiro grande insight. A linha que separa o que é normal do que é excepcional, bom, ela é muito mais fina do que a gente costuma imaginar. Então, vamos explorar essa primeira ideia. A proposta aqui é que o objetivo do crescimento não é viver lá no topo, num pico constante de excepcionalismo, sabe? Mas sim ir subindo o nosso padrão do que a gente considera normal. Para começar, a gente precisa dar um novo significado para a palavra medíocre. A ideia aqui não é que seja algo ruim, de jeito nenhum. É simplesmente o ponto de partida, a média. É literalmente o meio da montanha, sabe? É de onde todo mundo começa. Pensa um pouco. Um dia, ter uma carteira de motorista pareceu uma coisa gigante, extraordinária. Ou sei lá, alcançar uma meta financeira pareceu topo do mundo. Mas uma vez que se conquista isso, vira nova realidade, né? O novo comum. O pico de ontem é só o chão de hoje. Mas como a gente faz para que esses novos níveis se tornem permanentes? É aí que entra um conceito fundamental: o fortalecimento da mente. Um processo que aqui é chamado de calejamento. Para explicar como construir essa resiliência, a filosofia usa uma metáfora muito forte, que vem das artes marciais: o calejamento. A ideia não é evitar os golpes da vida, mas sim usar cada pressão, cada impacto para se tornar inquebrável. E olha que interessante, esse fortalecimento não é só mental, não. Ele acontece no ser como um todo. O espírito ganha mais resiliência, as emoções ficam mais estáveis e até o corpo físico se torna mais resistente. É um processo completo. E com essa mente calejada, a forma de enxergar o fracasso muda completamente. Deixa de ser um erro e passa a ser visto como um pagamento pelo progresso. É como se fosse o preço que a gente paga para poder avançar para o próximo nível. Essa mentalidade fortalecida nos leva, então, a um ponto fundamental sobre prosperidade. A ideia aqui é que riqueza não é só sobre dinheiro. É uma cultura, quase como uma linguagem que precisa ser aprendida primeiro na mente. É como tentar aprender um idioma só com um dicionário. A pessoa pode até ter as palavras, mas sem mergulhar na cultura, sem aprender a pensar naquela língua, a fluência de verdade nunca vem. A mentalidade tem que vir bem antes da matéria. Tá, mas quanta energia preciso para fazer essa mudança de mentalidade? A analogia usada é genial. É a de um avião decolando. Aquele esforço inicial para sair do chão é simplesmente imenso. Mas, uma vez que o avião está lá no alto, a energia para manter a altitude de cruzeiro é muito, mas muito menor. E o mesmo vale para a nossa mentalidade. O maior esforço de todos é romper a inércia, é dar a partida. A conclusão aqui é muito poderosa. A mesma energia absurda que um avião precisa para decolar é comparável à energia necessária para tirar um cérebro da estagnação, da miséria. Então, o que é que mais suga essa nossa energia inicial? A filosofia aponta para um hábito mental bem específico: a forma como a gente julga as situações e as pessoas. Basicamente, existem dois caminhos. Julgar pelo sentimento é rápido, impulsivo, reativo e drena sua energia. Já julgar pela causa? Bom, isso exige esforço, investigação, mas conserva sua energia para o que realmente importa, o seu próprio crescimento. A ideia aqui é até meio radical. Investigar a fundo a causa de qualquer problema dá tanto, mas tanto trabalho, que com o tempo a pessoa simplesmente para de desperdiçar tempo e energia com a vida dos outros e foca tudo isso na própria vida. E todo esse esforço interno nos leva ao princípio mais importante de toda essa filosofia: o autogoverno, que é, no fim das contas, a forma suprema de liderança. A mensagem é super clara, né? O maior poder que alguém pode ter não é sobre governar os outros ou controlar as circunstâncias externas, é sobre governar a si mesmo. O domínio do mundo interior é o que vem antes de qualquer sucesso no mundo exterior. E para amarrar tudo isso, a fonte nos deixa com um fato biológico que é simplesmente impressionante e que prepara o terreno para o desafio final. Pensa nisso. Em alguns anos, quase todas as células do nosso corpo
serão novas. O corpo se renova no piloto automático. A grande pergunta é: enquanto o corpo se renova sozinho, a mente também vai se renovar ou vai continuar sendo exatamente a mesma? E aqui está o chamado final, a grande provocação, o desafio de mudar a própria mente com uma velocidade ainda maior do que as nossas células se renovam. Basicamente, faça da sua evolução mental a sua maior e mais urgente prioridade.